a todos e a todas. Hoje é um momento muito especial, pois estamos retomando uma atividade que para nós, equipe do Instituto Cosiner, tem sido muito importante, que é o café sistêmico. Um momento descontraído, aonde vamos a responder perguntas dos alunos e também nós vamos a dar alguns palpites sobre conceitos fundamentais das constelações familiares, dos movimentos do espírito. Então, nossa equipe é aqui apresentada. Eu vou dar a palavra para o professor Nelson. Tudo bem, professor Nelson? Tudo bem, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Sabrina. Boa noite a todos. Eu sou o professor Nelson, sou do Instituto há 10 anos já que nós estamos, que eu me formei e depois me encaixei no Instituto e aqui eu permaneço participando das atividades das formações e do café sistêmico, desde a criação dele. E sempre foi com muita saudade que a gente tinha parado, tinha dado um tempo para realizar e agora decidimos, o professor nos estimulou a voltar à atividade. Então, muita alegria, vamos em frente. Obrigado, professor. E está conosco também nossa monitora Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Oi, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Nelson? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, né? Adorei essa ideia da gente retomar o café sistêmico. Hoje eu sou monitora dos cursos de formação e sou consteladora também aqui no Instituto. E tá agora participando desse momento como uma das integrantes, me deixa muito contente e satisfeita, porque até então eu assisti o Café Sistêmico como aluna, né? Então, estar aqui com vocês é uma grande honra para mim. Tá no Instituto já, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos. Então, é um momento muito bacana hoje. E o professor Nelson, que ele nos falou, também é constelador, facilitador de constelações de nosso instituto já faz tempo, né, professor? Além de estar junto Sim, comigo em todos os cursos que a gente já vem dando faz tempo. Bem, sim. hoje temos algumas perguntas provenientes dos nossos alunos que gostaria que a Sabrina comece a enunciar. Assim vamos conversando. Certo, professor. A primeira pergunta é a respeito sobre doença e cura, né? Então, o Hellinger, no livro A Cura, tem uma fala, uma frase que diz: a doença e a cura vêm do espírito. Então, como é que a gente poderia estar explicando essa questão de que não só a cura vem do espírito, mas a doença também, né? O que isso significa? E no senso comum, a nossa tendência para a dicotomia entre cura bom e doença mal, né? Então, como é que a gente pode tomar essa frase, qual o sentido que ela tem para nós? É interessante, porque como falar que a doença vem do espírito, não é? O espírito é algo muito maior do que a gente pensa, é uma força maior, uma grande força, para nós um grande mistério também. Mas eu concordo com Hellinger, porque quando um sintoma, seja ele psíquico, emocional ou físico, então uma gastrite, síndrome do pânico, uma depressão, são sintomas que se nos apresentam em nossa vida para nós podermos enfrentar eles e desenvolver dentro nosso alguma joia do nosso espírito, alguma luminosidade que está escondida em nós. Então, a percepção de Hellinger da doença não é algo ruim, sino que é algo necessário, como um obstáculo, como um atleta que tem um obstáculo para superá-lo
e desta forma ele fica com mais flexibilidade, com mais astúcia. E neste caso, nós com mais maturidade, com mais virtudes a desenvolver. Então, sim, o Espírito nos faz essas jogadas para nós podermos nos melhorar na alma, na alma. Isso não garantiza que vamos a curar no corpo, mas vamos a poder sanar na alma. O que o professor Nelson acha? Esta questão de que a doença também vem do espírito. Eu acho que, como o senhor disse, como o Bert também colocou, a doença vem do espírito, realmente. A doença é uma forma de chamar a atenção para alguma coisa que nós precisamos olhar. Como se você, quando a gente fala assim, não, precisa evitar a doença, precisa excluir a doença. Não é isso. É realmente olhar para a doença como uma mensageira. A doença vem do espírito como uma mensagem a algo que você precisa colocar, que você precisa olhar, que precisa ser aceita, talvez. Como disse o professor, não quer dizer cura, mas alguma coisa pela qual você precisa realmente olhar. Provavelmente algumas coisas do seu sistema, nós não temos como afirmar, mas normalmente o que nós vemos quando tratamos de doenças em constelação é isso. São coisas que vêm do sistema e que devem ser olhadas para se chegar a uma sanação. Não cura. Cura seria, eliminou, acabou com a doença, né? Acabou os sintomas, acabou tudo. Não, mas você vai pelo menos compreender o que aquilo está querendo te dizer. É isso, professor. Que dice Sabrina ao respeito? Para mim, essa frase ela causou bastante impacto, né? Foi a primeira vez que eu vi a doença também como vindo do espírito, então a reflexão foi bem grande. E faz muito sentido, né? Na verdade, para mim, mostra cada vez mais o nível de conhecimento do Hellinger a respeito de todo o saber sistêmico, porque está dentro da concepção de unidade, né? Tanto a doença quanto a cura fazem parte da mesma coisa. Então, quando eu comecei a perceber a doença não como uma coisa ruim, mas como algo que também faz parte, parece que até a minha vida ficou mais leve. E me abrir para essa mensagem, né, que o Nelson comentou, que as doenças elas trazem, elas querem nos dizer alguma coisa. Então, se colocar à disposição e ficar aberto ao que ela tem a falar. E essa frase também, para mim, lembrou muito da nossa humanidade, né? Somos seres humanos, então adoecer é uma coisa que faz parte. O que eu penso é como eu vou dizer, mas seria como adoecer de forma saudável, né? Sem sofrimento. Eu acho que é nesse sentido, e é assim que eu sinto quando fala de que a cura, a sanação, ela está na alma, né? Você não necessariamente vai combater a doença, mas você vai se relacionar em harmonia com ela. E isso, para mim, me dá uma sensação de prosperidade. E é algo que há pouco tempo atrás eu não conseguiria fazer essa reflexão. Hellinger fala que toda doença é algo que precisamos olhar de nós mesmos e de nosso sistema familiar. Algo que não está em ordem. Tem amor, mas falta a ordem. Não vamos a falar hoje neste café sistêmico sobre as ordens do amor, podemos deixar ela para outro momento, mas podemos deixar aqui embaixo na descrição, né, o link para as pessoas que não conhecem acessarem o minicurso gratuito que nós temos sobre as ordens do amor para compreender do que estamos falando, verdade?
podemos fazer isso, Sabrina, verdade? Então, toda doença é algo que nos apresenta a possibilidade de aceitar, aprender com isso. E uma vez que a gente aprende e desenvolve uma nova virtude, conduta, capacidade, sana a alma. E pode ser que a cura no corpo venha ou não, mas aí já não está em nossas mãos. Mas você falou de uma palavra importante, assentimento, assentir. Tem uma pergunta sobre esse tema, não é, Sabrina? Sim, professor, a pergunta ela veio com base numa frase que o senhor falou em aula, inclusive. A tua afirmação foi a seguinte: assentindo o passado e vivendo o presente, podemos transformar o nosso futuro, né? E a pergunta foi, como é que eu consigo distinguir a aceitação, o assentimento, dizer esse grande sim, de quando eu estou me resignando? Como é que eu percebo a diferença, essa minha diferença de postura entre aceitar e resignar-se? Quem nos pode dizer o professor Nelson a respeito? Essa é uma questão que sempre a gente toca, né? É, assentimento é você concordar. Antes de você assentir, você tem que concordar com aquilo que está se apresentando para você, né? E depois que você concorda que aquilo realmente faz sentido, né? Você sente que aquilo tem a ver, aí você pode assentir com ela. Resignar é quando a gente deita do lado da dor e fica com ela, né? Ah, não tem outro jeito, é assim mesmo. Quando você chega nesse ponto de deitar com a dor, você se acomodar com a dor, então você se resignar, isso é se resignar. O aceitar é você concordar com a dor, tá? É, é o que nós estamos falando de uma mensagem que veio para você. É você olhar para aquela mensagem e concordar com aquela mensagem. Realmente, isso quer me dizer alguma coisa. Eu aceito essa mensagem. E com essa mensagem, com essa aceitação, você pode virar de costas para essa dor e seguir em frente. Para poder sanar essa dor, para poder ver. A Sabrina falou uma coisa bonita, não quer dizer sanar, não quer dizer curar. Sanar é você viver saudavelmente. Mesmo às vezes doente, você vive saudavelmente. Que dice Você pode Sabrina? não curar a dor. Desculpa. No, por favor. Quer complementar, Nelson? Ah, Posso? tá bom. Né? É, eu concordo com, né? Estou de acordo com o que o Nelson colocou. Acho que ficou muito bem explicado, assim. E eu, particularmente, consigo distinguir essa questão de quando eu estou me resignando e quando eu estou assentindo, porque eu sinto no corpo. Então, quando eu sinto um alívio e uma expansão, eu percebo que aí sim eu estou assentindo de verdade. E às vezes isso acontece em pequenos movimentos, como se fosse uma espiral, assim. E o resignar-se eu vejo que é uma coisa que se arrasta, que fica ali, né? A gente andar em torno do sofrimento, então não traz a sensação de alívio. Então é assim que eu percebo essa distinção dos dois no meu dia a dia. Quando você, como falou o professor Nelson, deita com a dor, nós chamamos a isso de sofrimento. O sofrimento é optativo, mas a dor é necessariamente não é optativa, acontece. Quando a gente tem uma doença, muitas vezes dói. Quando tem uma perda, um luto, a separação de um ser querido, a ruptura de um matrimônio, a
tantas questões podem doer na alma, assim como no corpo, né? Quando a gente tem uma fratura no corpo ou uma gastrite, dói. Mas a dor é um indicador de que isso necessita ser mudado. E quando a gente aceita que essa dor existe e vamos em frente a mudá-la, isso nos traz força. Quando a gente se coloca no lugar de vítima, coitado de mim, eu tenho isso, porque minha vida foi assim, não foi diferente, e o governo, e o país, e meus pais, e tudo mais, aí a pessoa está deitada na dor, como disse Nelson, nós chamamos a isso de sofrimento. E gostaria que coloquemos aqui na descrição do vídeo também vídeo que eu fiz há uns anos atrás sobre aceitação, dor e sofrimento, que vai esclarecer muito esta diferença entre dor e sofrimento que a gente faz aqui em nossa equipe e que ensinamos aos nossos alunos. Não é, Sabrina? Sim, a gente deixa aqui embaixo para vocês. E, inclusive, professor, tem uma outra pergunta já emendando, que diz respeito à dor, né? Então, a cura ou a sanação, é, ela necessariamente ela passa pela dor, então? E de que dor é essa que a gente está falando, né? Que quando eu falo em dor, parece que as pessoas até se assustam, assim, a exclusão ela já vem de início. Então, como é que essa forma que a gente aqui no Instituto olha para a dor, né? Que é desse lugar de cuidado? Que disse o professor Nelson? Sem dúvida. Se você não olhar para a dor, você não vai conseguir. E quando você olha para a dor, ela vai doer. E dói. Necessariamente você vai ter que sentir dor. Vai ter, não adianta ficar escondendo, disfarçando, rir, não- vai ter que passar pela dor. É o único jeito de você poder encarar e seguir em frente. E lembrando que a Sabrina falou, que achei importante, a gente sente no corpo, gente. Tudo passa pelo nosso corpo. Nós sentimos. Nós não pensamos, nós não imaginamos, nós sentimos. Você sente a dor. E só depois que você sente, que você aceita aquilo, é que você está preparado para poder seguir em frente e buscar a solução para dar. Que disse Sabrina? Essa questão da dor, como o senhor falou, né, professor, é um indicador. Então, aonde está a dor é esse lugar que eu tenho a oportunidade de explorar e lançar a luz para me expandir um pouco mais. E eu vejo que olhar para a dor exige muita coragem, não só por conta né, desse olhar cara a cara a dor, mas coragem de também ultrapassar essa barreira. É como se você atravessar a dor, ela para mim é um sinônimo de um portal, em que eu deixo uma versão minha anterior para iniciar ou conhecer uma versão nova, né? Então, e esse deixar também dói. Não é um pouco por aí, assim, que eu vejo, que eu sinto, né? Assim como nas constelações familiares, quando a gente tem uma posição de criança, por exemplo, está revoltado com os pais ainda, ou se sente que tem que ser a mãe ou o pai dos pais, ou toma partido por um deles, fica emaranhado com esses pais, então, e fica uma posição de criança. Então, essa situação faz sofrer, faz sofrer. Então, se um dia você decide sair desse lugar, vai fazer uma constelação no nosso instituto, por exemplo, com algum de vocês, e se dá conta que necessita mudar essa posição. Não pode ser pai dos pais. O filho não é pai dos pais. E o filho é metade mãe, metade pai. Então,
¿cómo va a tomar partido por uno? Es como si estuviese tomando partido por el lado izquierdo y lutando contra o lado direito da gente. Então, a pessoa começa a aceitar que tem que sair desse lugar de emaranhamento. Essa é coisa dos adultos, não é coisa do pequeno, do filho. E vai se reconfigurando a posição no sistema familiar. O pai e a mãe ocupam seu lugar, o filho ocupa o lugar do filho. Então, esse, como você fala, Sabrina, esse desapego da posição infantil dói. Dói. Não deixa de ser um luto para passar a idade ou a etapa adulta. Muitas vezes vemos pessoas que vêm a consultar-nos com 30, 40, 50, 60, 70 anos que estão na posição infantil, não é uma questão de idade, é uma questão de postura ante a vida, perante a vida. A pessoa está muito apegada ao sofrimento e se desapegar dói. Às vezes, as pessoas escolhem seguir sofrendo, mas aí nós deixamos o livre arbítrio, que a pessoa decide o que quer fazer. Aquela pessoa que quer dar um passo evolutivo, inevitavelmente passa pela dor. A dor não é optativa, a dor é obrigatória. O que é optativo é o sofrimento. A gente pode dizer, então, que olhar para a dor desse lugar de adulto é libertador. É libertador. Exatamente. Não é, professor Nelson? Exatamente. Liberta a dor. Exatamente assim. E poder deixar, né? Quando você encara a dor e você consegue aceitá-la, você pode deixar ela exatamente onde ela está. E você pode seguir pela tua vida livre daquilo, né? Hoje, o que que você, quando você fala traumas, ela tem um trauma. O trauma aconteceu com 7 anos de idade e a pessoa está com 60, 70 anos e ainda está traumatizada. Então, é a hora que você tem que deixar isso. Quando você deixa isso, você está livre. Você pode seguir pela tua vida tranquilo, livre. Liberta dor. É a Boa, dor boa, que Celeste. liberta. Tem alguma outra pergunta, Sabrina? Não, por hoje são essas três, professor. Inclusive, deixo aqui o convite para quem está assistindo. Se tiver alguma outra pergunta que queira fazer, deixa para a gente aqui nos comentários, que aí a gente também traz elas aqui para esse momento do café sistêmico. Então participem, pessoal, façam suas perguntas, saibam que também eu estou abrindo um espaço denominado Conversando com Mário Cosiner. É um espaço online e ao vivo que a gente vai fazer com certa frequência, aonde também faremos uma espécie de café sistêmico com todos vocês. E este é o café sistêmico que vamos a dar continuidade também com certa frequência aqui em nossa equipe. Então, muito obrigado, Sabrina. Muito obrigada também, professor. Obrigada, Nelson. E obrigado, como sempre, professor Nelson, pela sua participação. Obrigado, professor. Sempre uma grande honra e um grande prazer poder participar e estar junto com todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado a todos por ter ficado até o final e até a próxima.